para tentar melhorar o desempenho, né? A gente está estudando a parte da física que mensura a temperatura, né? Faz a medida de temperatura, a termometria. E nesse momento a gente finalizou as escalas termométricas focando apenas na Celsius e na Fahrenheit. Não vimos ainda a parte matemática da escala Kelvin, que é a escala absoluta, né, científica, que fala do zero absoluto, mas a gente já viu como é que ela funciona. Não calculou ainda. E a única expressão que eu preciso que vocês saibam é o seguinte, que eu posso relacionar a temperatura em Celsius com a temperatura em Fahrenheit, beleza? Existe uma igualdade aqui se eu seguir alguns critérios aqui para poder fazer essa conversão, que é dividir a temperatura em Celsius por 5 e a de Fahrenheit. Eu subtraio 32, que é o ponto de fusão do gelo na escala Fahrenheit, e depois dividir por 9, tá? Então a gente precisa somente dessa expressãozinha aqui. Daí, o que é que a gente vai fazer? Inicialmente, só converter. Então, o que eu mais brinquei com vocês em sala foi o seguinte: a questão era converta, tá? É isso. E aí eu vou inventar aqui, letra A, eu quero que você converta, por exemplo, sei lá, 39,8 graus Celsius para a escala Fahrenheit. Então, para grau Fahrenheit, beleza? Robson, por que que você colocou 39,8 graus Celsius? É uma temperatura que no corpo humano ela é preocupante, tá? Seria um indício de febre alta. Então, aí, se você tivesse em outra região, ou se tivesse um termômetro que está graduado em Fahrenheit, essa conversão seria útil. Lógico, a gente tem programas para fazer isso, mas é importante que saibamos fazer manualmente, até porque algumas pessoas precisam calibrar esses equipamentos, não é isso? Bom, e aqui o que é que eu vou ter que fazer? Simplesmente, eu vou pegar esse valor, que já é conhecido para mim, que é a escala Celsius, mas antes de fazer isso, eu queria fazer um comentário. Nas aulas, normalmente eu coloco uma seta, né, aqui, ó, para dizer que é de Celsius para Fahrenheit, né? Mas é a mesma coisa, tá, galera? Não precisa ser exclusivamente uma seta, não. Pode ser qualquer coisa ali, tá? Então, eu estou convertendo de Celsius para Fahrenheit. Então, o que é que eu sugiro? Primeiro, você vai reescrever a expressão. A temperatura em Celsius dividido por 5, ela vai ser igual a de Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Daí você vai apagar o que você já conhece. Nesse caso, eu já conheço aqui, ó, Celsius. Então, eu vou tirar o TC, que é a temperatura em Celsius, e vou colocar o valor de Fahrenheit, que eu já, perdão, de Celsius que eu já conheço, que é o meu 39,8, tá? Depois disso, eu sugeri que vocês fizessem uma regra de 3, tá? Mas, nesse caso aqui, como eu já tenho do lado esquerdo aqui, ó, eu tenho uma fração, eu tenho dois números que eu posso dividir. Então, eu posso vir aqui no cantinho e fazer. Opa, errei aqui. Posso fazer aqui, ó. 39,8 dividido por 5. Eita, Robson, detesto dividir com vírgula. Eu também. Então, o que é que eu faço numa situação dessa? Eu vou apagar, tá, a vírgula ali. Aí, beleza? Apaguei a vírgula, vou manter o 8 aqui e acrescento um zero aqui no meu denominador. Que na prática o que eu fiz foi, eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador por 10. Então 39,8 virou 398 e o 5 virou 50. E agora eu vou começar a fazer a minha divisão, tá? Vou botar uma apóstrofo aqui para poder dividir 39, né? E não 30. Eita, Robson, ainda não dá 39. Então vai ter que ser realmente o meu 398. Beleza? Então eu vou pensar aqui num número que quando eu multiplicar por 50 chegue perto de 398. Como é que eu penso? Pô, não era 39? E aqui não era 5? 5 vezes quanto chega perto de 39, tá? Então eu posso fazer na cabeça, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Opa, 7. Porque se for 8, 40, já passou, tá? Então eu vou fazer aqui, ó. 5, o meu 50 naquele caso ali, né? Vezes 7 vai me dar 350. Falta quanto, Robson, para 398? Opa, tá faltando 48, beleza? 48 é menor que 50. Então eu vou colocar uma vírgula no quociente e um zero aqui no resto, beleza? Agora eu vou fazer 50 vezes alguma coisa para chegar perto de 480. Eu sei
que 5 vezes 9 dá 45. Então, 50 vezes 9 vai me dar 450. Falta quanto de 450 para 480? 30. Eita, 30 ainda é menor do que 50. Como eu já tinha colocado a vírgula, eu posso fazer o acréscimo de um zero, tá? Então, 50 vezes 6 vai me dar exatamente 300. 300 para 300 não falta nada. Então, minha resposta seria 7,96 nessa divisão aqui, ó. Só fiz isso aqui até agora, tá certo? Eu estou fazendo bem devagarzinho para que vocês pratiquem o passo a passo. Então, eu vou reescrever aqui embaixo. No lugar de colocar, tá, o 39,8 sobre 5, eu vou colocar quanto? 7,96. 7,96. Robson, e todo o resto, o lado direito? Oxe, repete, pô. Temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Lembrando que esse não é o método mais efetivo de resolver isso. Eu estou fazendo desse jeito porque a maioria dos estudantes, para quem eu estou gravando essa aula, né, preferem fazer a regra de 3 direto com o valor todinho. Então, o objetivo é auxiliar eles, então eu vou fazer desse jeito, tá? Pois bem. E agora? Pô, eu quero deixar o TF sozinho, que é a temperatura em Fahrenheit. Tanto o 9 quanto o menos 32 estão atrapalhando o TF. Então, eu vou pegar aqui o meu 9 e vou tirar ele desse lado. Se ele está dividindo essa galera, ele vai passar para lá como? Multiplicando. Então, aqui eu vou ter o quê? O meu 7,96 multiplicado por 9, que precisa ser igual à temperatura em Fahrenheit menos 32. Tá? Lembrando que eu estou fazendo bem lentamente para poder auxiliar aqueles que têm mais dificuldade. E agora eu vou fazer essa multiplicação aqui. Gente, trago para cá, pro ladinho, só para ficar mais fácil, tá? 7,96 multiplicado por 9. Beleza? 9 multiplicado por 6, eu vou ter quanto aqui? 54. O 4 fica, sobe o 5. 9 vezes 9, 81. Com mais 5, 86. Sobe o 8. 9 vezes 7, 63. 63 com mais 8 vai me dar 71. Eita, Robson, massa. Então agora eu fiquei com 7.164. Claro que não. Não esqueça da vírgula. Se aqui eu tenho dois algarismos do lado direito, aqui embaixo eu também preciso ter. Então eu vou ficar com 71,64. Trago para cá, 71,64. E o lado direito da igualdade permanece o mesmo. Igual a TF menos 32. Mas ainda assim eu não encontrei o valor de Fahrenheit, porque esse 32 está atrapalhando. Então eu vou jogar esse 32 para o outro lado da igualdade. Como ele está subtraindo, ele vai sair como somando. Tá? Vou fazer aqui embaixo agora. Então vai ficar 71,64. Opa, 4 feioso. Somado com 32. Tudo isso vai ser igual à minha temperatura em Fahrenheit. Onde a temperatura em Fahrenheit será igual 71 mais 32 vai me dar 103. Então, eu vou ter 103,64 graus Fahrenheit. Essa aqui seria a minha solução. Tá feioso aqui, então peraí, deixa eu trazer ele mais para baixo, que não ficou muito legal aí não. Vou pegar aqui essa galera, trazer para cá. Esqueci do T. Beleza? Então, agora eu tenho o meu valor final, que é a temperatura em Fahrenheit. Nesse exemplo que a gente acabou de criar, seria 103,64 graus Fahrenheit. Beleza? Ah, Robson, e se fosse o contrário? Se eu quisesse converter de Fahrenheit para Celsius? Não tem problema, vamos lá fazer. Trazer aqui a letra B, seria um valor de Fahrenheit que eu vou converter para a escala Celsius. Então, eu vou pensar aqui em algum qualquer agora, sei lá, menos 21. Inventei aqui agora, tá? Graus Fahrenheit, que eu quero converter para a escala Celsius. Beleza? Pronto, vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Pô, reescreve a expressão outra vez. Vamos nessa. A temperatura em Celsius dividido por 5 tem que ser igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Vou lá e vou apagar quem eu já conheço. Eu já conheço Celsius ou Fahrenheit. Calma que tem uma correção aqui, né? Eu não coloquei a escala, só botei o grau.
Grau o quê, Robson? Fahrenheit para Celsius, agora sim. Então, já conheço quem aqui, ó? Já conheço Fahrenheit. Então, apago o TF e vou colocar o valor lá no lugar. Cuidado com os sinais. Menos 21, menos 32. E agora eu continuo com uma única incógnita. O que é que eu sugiro que você faça? Primeiro, faz essa subtração aqui, ó. Repete o lado esquerdo. A temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual. Eu estou devendo R$ 21 a você e vou pegar mais 32 emprestado. Tá vendo que os dois são negativos? Faz a soma e repete o sinal. 21 com mais 32, eu vou ficar com 53, beleza? 53. Coisa linda, né? Dividido por 9. Aí quando tu faz o cálculo todinho, tu percebe que esqueceu de colocar o sinal negativo aqui, ó. Faz isso não, coloca sempre, beleza? E agora, Robson, o que é que eu faço? Oxe, 5 não está aqui? Eu quero só o TC, eu quero que ele fique sozinho. Então eu vou pegar esse 5 e vou jogar ele lá para o outro lado. 5 está fazendo o que com o TC? Está dividindo. Ele vai sair multiplicando. Para cá, viu? Ele vem para o numerador, cuidado. Então eu vou ficar com a temperatura em Celsius sendo igual a menos 53 vezes 5, que divide por 9, beleza? Então aqui eu vou ficar com a temperatura em Celsius sendo menos 165 dividido por 9. Por que, Robson? 50 vezes 5 dá... Eita, eu errei aqui o número, né? Vai dar 250, olha a besteira. Apago um aqui, tá? 250. E 3 vezes 5 dá 15, somando 265. Robson, eu não entendi. Não tem problema nenhum, você não precisa fazer de cabeça. Tá na dúvida? Vai lá, ó. 53 multiplicado por 5. 5 vezes 3, 15. Fica o 5, sobe o 1. 5 vezes 5 dá 25, com mais 1, 26. Tá lá, ó. 265, 265. E agora basta dividir por 9. 265 dividido por 9. Beleza? 9 vezes quanto chega perto de 26? Ó, 9, 18, 27. Pô, passou, então vai ser por 2. 9 vezes 2 vai me dar 18. Falta quanto para chegar em 26? 8. Aí tu vai descer o 5. 9 vezes... Opa, desculpa. 9 vezes 9 me retorna 81. 81 falta quanto para 85? 4. Vírgula no quociente, 0 no resto. 9 vezes quanto chega perto de 40? Vai ser 9 vezes 4, que me dá 36. 36 falta quanto para 40? 4 outra vez, dízima periódica, que vai dar 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Então, posso fazer isso daqui, ó. Por fim, a minha temperatura em Celsius seria quanto? 29,4 graus Celsius. Seria lindo se você tivesse lembrado do sinal. Porque se aqui era menos 265, aqui vai ser menos 29,4 em graus Celsius. Agora sim, nós terminamos a nossa conversão. Simples, técnico, mecânico, é só isso. Todas as outras conversões são mudanças de número, mas o jeito de fazer é exatamente o mesmo, tá? Outra coisa que eu vou pedir para vocês, que é simplesmente conceitual, é a parte de dilatometria. Tá? Robson, que bexiga é isso? Ó, dilatometria é o estudo da dilatação térmica, a quantificação da dilatação, beleza? E a dilatação está diretamente ligada com o aquecimento. Depende do material, né, também, a gente vai pensar sobre isso depois, e depende das dimensões que eu vou pensar. Ela pode acontecer em uma, duas ou três dimensões. Em uma dimensão, só muda o comprimento, é a dita linear. Em duas dimensões, muda a área, é a superficial. E em três dimensões, é a volumétrica. Beleza? Altera o volume. Então, a gente vai pensar no seguinte. Por exemplo, se eu vou trabalhar com a dilatação... Opa, errado aqui, perdão. Se eu vou trabalhar com a linear, eu vou me preocupar com o comprimento. Não quer dizer que não exista dilatação nas outras dimensões, só que majoritariamente acontece com o comprimento. As outras são imperceptíveis, tá? Então, eu teria aqui, por exemplo, um fio, uma linha, por exemplo, aqui, de comprimento inicial L0, tá? L0. Após sofrer um aquecimento, as moléculas vão se agitar, tá certo? E eu vou ter um afastamento delas por essa agitação. E
alguns valores aqui vão ser alterados. Valores de quê? Nesse caso, apenas do comprimento. E essa minha barrinha, ela teria um novo comprimento. Se eu juntar isso aqui tudinho, ó, daqui para cá, que vai ser L, meu comprimento final. Mas quem é o comprimento final? É o que eu já tinha, o L0, o comprimento inicial, somado com quanto aumentou. Ele variou o comprimento. Em física, a gente usa a letra grega delta em sua forma maiúscula para representar a variação, e nesse caso estou variando quem? O comprimento, delta L. Então, o comprimento final é o inicial somado com o que aumentou. Tá? Se eu vou pensar nisso aqui em duas dimensões, eu vou trazer a ideia da superfície. Então, se eu quiser pensar, vou fazer uma linha aqui para poder separar, tá? As duas coisas. Se eu quiser pensar, por exemplo, aqui, numa dilatação do tipo superficial, o que me interessa agora não é mais apenas o comprimento, agora é a área, porque eu vou ter a dilatação em duas dimensões. Por exemplo, se eu inicio uma placa, tá, quadrada ou retangular aqui, que tem uma área inicial a zero, depois de eu fornecer calor, né, energia térmica, as moléculas vão se agitar e eu vou ter um afastamento entre elas. Eu vai ter um aumento do tamanho desse cara. Aí eu poderia até representar ele, eu vou fazer tracejado para você notar que teve uma diferença, tá? Ele veio mais ou menos agora ter esse tamanho, tá? A gente pode fazer uma representação aqui, né, dos vértices também desse cara. Então, daqui, ó, espera aí, veio para cá, esse aqui tá aqui, esse cara veio para cá e esse aqui tá aqui. Tá? Então, houve um aumento na área total da minha placa, beleza? Agora eu tenho uma nova área que eu vou chamar aqui de azão. E o que é que aumentou? Teve um delta A, uma variação de área. Se eu fosse quantificar aqui, a área final seria a área inicial somada com quanto aumentou a variação da área. Isso aconteceria também em três dimensões, tá? Vou fazer na mesma folha aqui para não ter que fazer uma nova página. Se eu fosse analisar, por exemplo, agora a dilatação do tipo volumétrica, eu estou tendo, obviamente, uma alteração no volume. Então, ao invés de uma placa, agora eu vou ter um cubo. Então, eu vou começar aqui com três dimensões, ou um cubo ou um paralelepípedo, né, nesse caso. E aí eu teria esse carinha aqui aumentando, né? Opa, tá um pouquinho torto, peraí. Não estou conseguindo sair do vértice, né? Mas tá de boa, vocês vão entender mesmo assim. Não vai ficar tão bonitinho quanto eu gostaria não, mas... Olha aí que horrível. Vai ser compreensível, eu espero. Beleza, vai ficar assim mesmo. Não vou perder tempo fazendo isso direitinho, não. Beleza? E aqui fecha e aqui também vai fechar o meu cubo. Esse cara, ele tem um volume inicial, V0. Quando eu fornecer calor, ele vai dilatar nas três dimensões. Então, primeiro, ele vai crescer aqui cada uma das suas faces, beleza? Então, aqui ele também vai aumentar para lá e opa, também ó, para cá. Beleza? Agora eu tenho um novo volume. Tá muito bonito não, mas por favor, releve. Tá? Vzão. Que o que é que mudou? Tinha um volume inicial, agora eu tenho um volume final, que nada mais é do que o inicial somado à sua variação, quanto aumentou. Tá? Aqui houve uma variação de volume. Então, para o que a gente precisa agora é fazer essas conversões, Celsius e Fahrenheit apenas, veremos a Kelvin mais à frente, e lembrar da ideia base da dilatação térmica. Está nas três dimensões, linear, superficial e volumétrica, beleza? Espero que vocês tenham conseguido compreender e a gente fica por aqui. Um abraço. Focando apenas na Celsius.